Pascal ele tentou elaborar, assim, se nós acreditarmos, né, nós acreditarmos nessas questões, o que a gente perderia? Se estivermos certos, ganharíamos o infinito. Se por acaso tudo que eu acreditei, você acreditou, for uma mentira, nós não perdemos muita coisa. Por quê? Porque tentamos, de alguma forma, ser pessoas melhores. E não que isso justifique, mas de alguma forma o cristianismo tentou nos melhorar. Então a nossa perda seria finita. Se você ou eu acreditarmos em Deus ou não acreditarmos e nós estivéssemos certinho, o nosso ganho seria finito. Nós iríamos viver essa vida, morreríamos e estava tudo certo. Porém, se você acredita ou não em Deus, por exemplo, não acredito em Deus, mas estiver errado, você terá uma grande perda. E aqui eu fui cauteloso, mas na verdade, Pascal ele fala de um dano eterno. E aqui a perda é a perda de um dano eterno, né? Você vai sofrer eternamente. Então ele deixa nessa ideia da dúvida a sua escolha. No final, o que um ateu vai ter que fazer é uma escolha. Acreditar na crença que ele estabeleceu da não existência de Deus, ele precisa fazer isso. Ele precisa, porque assim, a conta dele não está fechada assim como ele tenta nos mostrar. Ela não está totalmente fechadinha, a conta. Então, ele precisa provar, porque quando, por exemplo, no fundo, assim, o coração da teoria neoateísta está o princípio de que tudo deve ser provado. A ciência prova tudo, Deus não existe porque ela prova. Então, no coração da teoria neoateísta está essa questão de que tudo deve ser provado. Porém, quando você vai aplicar esse mesmo princípio às teorias neoateístas, quando você vai fazer essa mesma volta e falar, então eu preciso testar aquilo que você está me falando. Então vamos provar agora por meio científico se a tua afirmação é verdadeira. Você vai entender que aqui a crença e não o fato, a crença de que Deus não existe, ela vai aparecer. É uma crença, não é um fato. Por quê? Porque da mesma forma como ele tenta aplicar nas questões, usando um termo aqui filosófico, nas questões metafísicas, aquilo que está além da compreensão da física, do teste, quando você aplica isso nas questões levantadas pelos neoateístas, você vai achar lá no meio de tudo isso uma crença e não um fato. Então, é necessário ter uma fé muito grande para acreditar que somos obra do acaso. Então, tudo que eu estou tentando te falar nessa noite é que nem sempre aquele professor da faculdade ele tem todas as respostas, ainda que ele seja um baita de um intelectual, ainda que ele seja um doutor, a conta dele também não está fechada. Então, ele precisa chegar nos 50% e decidir se ele acredita em Deus ou não acredita. Ele vai ter que decidir. E você viu, pelo que o Anthony escreveu, que a academia, a maioria da academia hoje,
ela tem aquilo que o Eberlin tem batido sempre na nossa comunidade quando vem. Existe um design inteligente. De alguma forma, a academia está soando isso. Mas dentro da academia você também tem um grupo que não acredita nisso. Mas está lá. Existe uma mente racional. Assim, há um fenômeno, há algo que foi coordenado, lógico, racional, colocado no seu devido lugar. Então, a vida ela não é uma criação espontânea que surge do nada. A vida só pode ser produzida por alguém que tem a vida e assim por diante. Então, o que eu tentei fazer com você nesse período, nessa 1h30 que estamos conversando, mais ou menos, é tentar mostrar para você que você tem que se atualizar. Por quê? Porque essas questões, elas estão aí, do nosso ladinho. Você liga uma série, ela está lá. Você vê um programa de TV, um ateu está lá. Você vê determinados filmes, o ateísmo está lá. Então, eles estão nos cercando. Você tem em redes sociais, o ateísmo está lá. Você tem aí, por exemplo, livros, como eu mostrei para você, o ateísmo está lá. Você tem aí, que mais? Professores de faculdades, professores do ensino médio, do ensino fundamental. Você tem professores ateístas lá. As grandes universidades federais são, boa parte delas, repleta de professores de esquerda que, em sua maioria, são ateístas. Por exemplo, o fundamento comunista é fundamento de um homem que era ateu. Karl Marx era um ateísta. Então, o fundamento da esquerda vem de uma ideia ateísta. Por isso que países como China, como Coreia do Norte, você não pode ser cristão, porque é um Estado que não aceita a divindade, não aceita o divino, o Estado manda em tudo, o Estado tem o poder. Então, você, por exemplo, tem no Brasil a região onde mais tem crescido o ateísmo é na região sul. Países como o Uruguai, em sua boa parte, ateísta. Então, você observa a necessidade de estarmos preparados para responder, para evangelizar. Isso não se trata somente de conhecimento intelectual, isso se trata também de estar preparado para evangelizar, porque a evangelização não é aquele mundo cor-de-rosa, que você vai falar uma palavra, está tudo certo. Não, tudo isso o Espírito Santo vai usar para levar o evangelho, para atingir um coração. Então, esses homens que escreveram, por exemplo, esses livros que eu te mostrei, defendendo o cristianismo, são homens todos com doutorado, mestrados, homens especializados, cientistas famosos, né, que também compartilham da mesma fé que você. Eles mostram para você que nem tudo é tão cor-de-rosa como o ateu tenta te passar, assim, aquela coisa fantástica, não existe Deus, está tudo respondido. Então, eles mostram argumento por argumento, eles trabalham, eles provam que nem tudo está respondido, que a fé cristã ela é sadia quando bem compreendida e ela é melhor, vamos dizer assim, é um melhor fundamento, às vezes, para aquilo que os homens ainda não conseguem responder.
Então, nessa noite, o panorama aqui geral é tentar abrir os teus olhos, é tentar mostrar que o ateísmo, o agnosticismo está tão próximo de você, está tão próximo da tua casa, aí pode estar entre os teus vizinhos, pode estar entrando pela tua TV, ele pode estar entrando por meio das tuas redes sociais, um filho seu, uma filha sua, um cunhado, um sogro, estão ali, às vezes, sendo minados, sendo bombardeados por ideias ateístas, e a gente nem se dá conta. Então, isso até parece algo que nós, cristãos, deveríamos rever, deveríamos analisar essas questões, que são questões sérias, nos aprofundar, tentar entender, entendeu? Porque é muito triste, como eu já tive na minha família, em casos de pessoas que se tornaram ateístas. E assim, não sei assim como é que está hoje bem o coração, mas há um tempo atrás era declarado isso. E, e assim, e o mais triste é saber que essa pessoa ela esteve envolvida dentro de uma comunidade cristã, mas que ninguém deu muita atenção. Eu até tentei, quando eu percebi, eu até tentei ajudar essa pessoa da minha família, conversei, dei bons livros e tal, mas já era tarde. Então, está mais próximo do que você imagina, e essas questões elas podem fazer um estrago gigantesco. Então, existe uma necessidade de vacinarmos, de cuidarmos bem das pessoas que estão ao nosso redor. Devemos orar, devemos trabalhar a fé, a convicção em Cristo, mas também devemos trabalhar essas questões mais intelectuais. A gente não pode deixar passar batido isso, entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Vamos abrir aí os microfones.